Oi, pessoal, eu sou a Sabrina, eu sou de Brasília e eu vim contar hoje para vocês um pouco sobre o relato dos meus problemas com a medicação chamada Zolpidem. Eu quero que vocês prestem muita atenção, peço a atenção de vocês, porque a gente pensa que é brincadeira, tudo é muito engraçado na internet, porque faz isso, a pessoa, né, tá sobre um estado alto, assim, faz compras, todo mundo acha engraçado, mas chega um ponto que deixa de ser engraçado e passa a ser extremamente sério e é extremamente pesado. Bom, vou contar para vocês um pouco do meu histórico com a insônia. Eu, desde os 15 anos, eu tenho um problema para dormir. Problema, assim, grave. Durmo pouco, sempre dormi pouco, tenho dificuldade de começar a dormir, tenho dificuldade de manter o sono, então a vida inteira eu tive problema para dormir. Os remédios que eu tomava, eles ajudavam um pouco, mas não ajudavam tanto quanto quando eu comecei a tomar o Zolpidem. Ele entrou na minha vida assim, eu estava com vontade de chorar, porque eu não conseguia dormir na televisão. Você, quem tem insônia sabe disso. A gente não dorme, né? As pessoas deitam, vai ler a Bíblia, a gente simplesmente não dorme, não é assim que funciona. Então, a primeira noite que eu tomei o medicamento e estava no sofá para dar um tempo, né, para poder deitar, e eu peguei no sono, acordei no outro dia no sofá, eu fiquei tão feliz porque isso nunca tinha acontecido comigo. Esse negócio de dormir no sofá, jamais. E comecei a tomar medicação. Com a Covid, a pandemia, a coisa ficou bem difícil, gente, ficou complicadíssimo, porque a gente tinha medo, meus pais, eu moro no lote, mesmo lote dos meus pais, dormem na frente, eu ficava com medo deles passarem mal, então aí o remédio começou a fazer menos efeito, não sei se é porque minha mente ficava muito ligada, e eu comecei a aumentar a dose. Eu quero dizer que quando eu aumentei a dose, meu médico, nenhum dos meus médicos, né, por onde eu passei, e sabiam disso. Até porque também era um remédio que, apesar de tudo, é um remédio fácil de comprar na farmácia, né, de você adquirir. Então eu comecei a falhar na medicação, com a pandemia mais ainda, tinha dias que eu só queria ficar dormindo, deitado o dia inteiro dormindo, então eu tomava muita medicação, e eu tive alguns problemas com meu marido, a gente tem problema com adoção, né? Eu tenho endometriose, então muitos fatores eles se juntaram a esse caldeirão. Eu estava trabalhando muito, às vezes chegava 11 horas da noite, tinha que sair cedo, trabalho, moro longe, era 1 hora e meia para ir, mais não sei quanto para voltar, então assim, foi bem complicado. E no final não, no meio do ano passado, de 2024, eu já estava percebendo que o negócio estava demais, tá? Já estava assim, demais. Meu marido super chateado. Eu acho que se fosse por ele, tinha me largado, porque ele já não aguentava mais o meu estado de consciência. Eu só vivia dopada, eu só vivia drogada, essa é a palavra. Era muito remédio que eu tomava, e com esses problemas aí, descobri endometriose, problemas com adoção, isso fez assim, fiquei azoada. Quando foi em setembro do ano passado, setembro não, acho que foi agosto ou julho, meu esposo ele ficou bem depressivo, ele teve uma depressão forte, teve que fazer um tratamento no psiquiatra. Eu sei que a minha situação, ela também ajudou ele chegar nesse quadro, e eu decidi que eu iria mudar. Mas mudar de uma medicação que você toma, você apaga, para quem não dorme, é um negócio assim difícil, porque eu não queria deixar, né? Eu sempre falava para ele, eu não vou deixar, não vou deixar por vocês, porque vocês querem, não, eu tenho que deixar no momento que eu decidir. E aí começou aquele burburinho, que teve reportagem, acredito que em Fantástico, eu não assisti, porque sempre é aquela coisa de, parece que é engraçado tomar medicação, só porque você faz as coisas, você não está em sã consciência, não sei se
sendo mutação ali. E mutação não quer dizer que você não sabe, que você não faça algo que você não deseja, você faz o que você deseja. Usar o remédio para dizer que, foi o remédio, que eu fiz, não, isso ele já tinha passado no seu coração, meu filho. Você fez alguma bobagem. Então eu resolvi parar. Eu parei uma semana antes num congresso da igreja, congresso de mulheres. E assim, eu sabia que ia ser difícil, eu ia ter que ter força. Eu tomei todas as medicações que eu tinha em casa para não cair, né? De voltar a tomar um, porque tomou um aí já voltou de novo. Então, isso que eu fiz, eu esgotei todo o meu estoque. Eu cheguei a tomar mais de 10 comprimidos no dia. E eu estava esquecendo se eu tomava, acabava de tomar, virava, voltava, porque eu não lembrava se eu tinha tomado, então eu tomava de novo. Eu estava tomando, às vezes, sei lá, 15 comprimidos no dia, dormindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu só queria dormir, né? Mas não é aquele dormir saudável, é um dormir doentio. E eu sei, assim, que o diabo, ele aproveita, né, dessas chances, assim, o mal se aproveita de você, da sua fraqueza, porque cria uma medicação desse nível. Os médicos, eles não falam que o risco, né, dessa medicação. Eu ouvi depois na UTI, eu fui parar na UTI, já como eu cheguei lá, que é um remédio que você tem que usar no máximo ali 3 meses, no máximo. Eu tomava, já tinha 6 anos. Pois bem, a gente resolvi parar o remédio, fui nesse congresso da minha mãe, no sábado eu passei muito mal, tive que ir embora, né, no congresso, mas já era a crise de abstinência do remédio, eu já tinha parado, eu não contei para ninguém, não falei nada, joguei tudo fora, joguei caixa fora, e na outra semana, na sexta-feira, né, na outra sexta, eu já estava eu estava agoniada, a palavra era essa, ansiosa, agoniada, sentindo mal. Brasília estava um forno, era 40 graus, umidade 10, então eu não estava normal. E quando meu marido chegou do trabalho, eu fiquei acho que umas 2 horas falando com ele, ele disse para mim que ele não entendeu uma palavra do que eu falei. E aí chegou num ponto que eu já não lembrava mais. Ele disse que eu estava alucinando, que eu estava vendo coisa. Ele ficou preocupadíssimo por isso e resolveram me levar para o hospital, ele e meus pais. Quando chegamos no hospital, essa lembrança eu tenho só do caminho, indo para o hospital. Daqui para o hospital é 1 minuto, não tem trânsito, sem nada, né? De madrugada é 1 minutinho. 1 minutinho você está lá. E quando eu desci do carro, entrei no hospital, meu marido foi fazer a faixa, não, a ficha, eu caí. Caí convulsionei pesado, né? Assim, minha mãe gritou, rapidinho veio o pessoal da enfermagem, né, os técnicos, a equipe médica já me socorreu ali e, e foi muito difícil, gente, para me controlar. Segundo meu marido, assim, foram mais de 4 homens segurando e não conseguiam me controlar. Eu me debatia, isso mesmo depois de ter passado aquela, acho que é o ápice, não sei se posso dizer assim, da convulsão. E eu tive que ser amarrada, eu lembro de gemer muito, eu não conseguia expressar, não conseguia falar. É como se eu estivesse presa no meu corpo e eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim, eu fui parar no hospital por uma questão simples de endometriose. Era essa que a ideia que eu tinha na minha cabeça. Subi para a UTI porque o quadro estava muito grave e eu também estava bem descontrolada e eles não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo. E aí dormi, foi, né, consegui a UTI, fiquei com meu pai, eu fiquei com meu pai o dia inteiro infernizando a vida do meu pai, não infernizando, né, mas eu não conseguia falar. Acho que quem passou por coma, estado de retorno, deve saber mais ou menos assim
como é você querer falar alguma coisa e não sai, e você sabe que não está saindo, e aí você tenta força. E eu falava palavra por palavra pro meu pai, e ele não estava entendendo. E ele ficava, não, minha filha, fica quieta, né? O pai ele sempre quer te tirar do hospital. Então, ele, filha, fica quieta, senão você não vai sair. Você não vai sair agora, você vai ficar presa aqui no hospital. E eu, sim, nervosa. Teve uma hora que eu quis sair a todo custo, arranquei todos os acessos, né? Saí da UTI gritando, sangrando, usei fralda. Então, assim, foi bem, bem doloroso. Até que a equipe, o doutor, né, que estava me tratando, e, e detalhe, eu ouvi ele falar que não foi só eu que cheguei naquela noite no hospital com crise de abstinência de medicação. Outras pessoas também chegaram, acho que duas moças. Não sei, e tinha um cara também que chegou, só que o quadro dele era menos grave, né? Menos grave entre aspas. Não estava tão agitado quanto eu. E aí, só um minutinho. E eu fiz uma série de exames na UTI. Graças ao bom Deus, eu não tive nada, nenhuma sequela da convulsão. Mas a gente sabe que existe uma luta, né? Uma luta espiritual, Deus lutando, enviando os anjos para lutarem pela nossa vida. E eu sinto que ali era uma guerra, porque eu sempre falava com Deus quando eu estava em casa, mesmo tomando a medicação, mesmo tomando. Eu falava com Deus, Deus, não deixa o diabo me levar por isso aqui não. Porque no fundo era como se eu soubesse que ele queria me destruir dessa forma. Mas eu não tinha força para sair. No dia que eu falei que ia parar, parei de verdade. Hoje já deve ter uns 4 meses que eu parei, mais de 4 meses, né? Eu parei totalmente o uso do Zolpidem como indutor do sono. E também não tomo outro indutor, falei pro médico que eu não gostaria, só que realmente para dormir, o meu caso é muito grave. Então, assim, a gente está tentando com coisas mais tranquilas. Mas é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Que aí acabou que fui liberado. O médico queria não ia me liberar, ele ia me encaminhar para uma clínica psiquiátrica. Porque o meu caso, segundo ele, é o caso de a gente se torna um usuário de droga, né? É o mesmo tratamento de um usuário de droga. Porque o nosso corpo fica dependente. E eu, assim, passei mal sem tomar o remédio. Meu marido, ele, graças a Deus, teve essa sacada de falar com o médico que achava que era isso, porque eu sempre estava com o olho aqui, ó, na metade, meio termo. E já tinha uma semana que ele me via normal, com o olho aberto, bem aberto, assim, né, normalzinho. Não aquele olho, eu ficava mais ou menos assim. Uhum, uhum. E eu não conseguia fazer nada. Não conseguia assistir filme, não conseguia ficar com ele, não queria conversar, não queria sair, não queria ver gente. Não que agora está diferente a coisa, não, não está. Mas eu tenho tentado melhorar, porque Deus, ele me livrou da morte. Uma convulsão, a gente sabe tanto que é sério, pode dar uma sequela no cérebro e não sei, pode acontecer mil coisas. Mas graças a Deus, que Deus ele olhou por mim com misericórdia e me salvou desse problema terrível. Então, o que eu quero te dizer com isso? Estou contando esse relato da minha história. Claro que não é só isso, não é bem mais. Depois eu vou tentar fazer um mais completo. É que se você conhece alguém que toma essa medicação, você vai saber que ela já está nesse nível viciado. Quando você falar para ela parar e ela não vai querer. Era assim que eu vivia. Você vai falar, para de tomar a medicação, faz mal. Ela não vai conseguir parar. Então, se você tiver alguém nessa situação, procura ajuda do psiquiatra, do neurologista, né, de um psicólogo, terapeuta, não sei, para te dar algum encaminhamento. Faça isso, porque muita coisa pode acontecer. Eu ouvi relatos lá de gente que pulou né, pulou né,
e, e acabou que ceifaram, né? O remédio ceifou a muitas pessoas, muitas, inúmeras, fora que você fica fora de si, total. Se me perguntar se eu lembro, não lembro quase nada. Fiquei no hospital, gente, tem coisa pior do que você ficar amarrado e você não conseguir expressar aquilo que você quer dizer. Você não consegue falar, você, palavra por palavra, eu demorei um dia inteiro para conseguir falar uma frase. Eu tomava muita medicação e mesmo assim eu dava uns picos assim, sabe, terríveis. Pichou lá no hospital, como eu falei. Então, é um remédio que eu acho que não se deve receitar para ninguém. Então, se você toma, não toma isso não. Ah, para tomar só por 3 meses. Não, pede outro para o seu médico. Eu vou te falar, tomei Rivotril, já tomei é, Lexotan, já tomei Alprazolam, já tomei uma série de remédios e nunca nenhum causou dependência ou causou isso que esse remédio me causou. Isso que eu estava parando. Eu não sei aonde eu ia chegar tomando tanta medicação. Eu tomava mais de 10 comprimidos por dia. Então, é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Se você tiver problema com o Zolpidem, a gente pode conversar depois, porque é muito sério. E eu faço questão sempre de avisar para todo mundo o que aconteceu comigo, para que não se repita com ninguém. Então, até mais. Depois eu faço um relato maior, uma coisa maior, assim, mais completa, mas por enquanto é só. Espero que você tome, você pare de tomar e reflita. Se você conhece alguém que toma, converse com ela. E se você não toma, você pare também, tá bom? Até mais, gente.